Falando agora aí do jogaço, né, do Santos contra o Vasco, pela essa quarta rodada do Brasileirão aí, foi um jogaço. Foi sensacional. Foi Que futebol bonito. Um jogaço do Santos, né? Do Santos, mas o futebol do Santos, eu parei pra ver esse jogo, né? Porque eu tava todo mundo falando São Paulo, não sei o que, tanto pro mal, pro bem, os caras criticando, os técnicos com ciúme do cara. E eu queria falar, não, deixa eu ver esse jogo do Santos pra ver se é tudo isso. Adversário fraco, que é o Vasco, né? Já sabia que o Santos ia ganhar. Mas, foi uma aula de futebol. Defesa, meio, ataque. O Rodrigo jogando, acho que o melhor jogo dele do ano. Pra mim, o melhor jogo do Rodrigo. O Vanderlei também seguro, depois de toda aquela polêmica que teve envolvendo o Vanderlei e São Paulo, ele jogando com o pé, jogando bonitinho, bem, não saindo de bicão, quando tinha que dar bicão, ele dava bicão. Então, pra mim, o time do Soteldo, que jogador. Mas aí que tá, será que não foi tudo isso aí porque foi contra o Vasco aí? Um adversário aí fragilizado? A gente teve provas, né, jogos atrás contra o Corinthians, contra o São Paulo, né, que foram grandes jogos. Inclusive contra o Corinthians, amassou o Corinthians, né? Mas a questão que fica desse time do Santos é até que ponto eles vão aguentar esse ritmo. Porque o bom é que a gente vê o São Paulo mesclando o time, isso é algo positivo. Sim. No campeonato de pontos corridos, né? É importante ter essa rotação no elenco, né? Mas é muito que a gente ouve a imprensa falar até que ponto o Santos vai aguentar. Tá aguentando. Eu penso do mesmo jeito, porque pra mim, torcedor do Santos é oba-oba. Eles começam a ir ganhando 1-2, jogando bem, porque pra mim, na minha opinião, o Santos sempre começa em qualquer campeonato, começa desse ritmo. E depois, como o Gabriel falou, depois lá na frente que não consegue manter esse ritmo aí, então começa aquela festa, o torcedor do Santos já vai pra rede social ali, já oba-oba, já marcando ali, tem uns amigos nossos ali que já marcando presença pro final do ano com o Santos erguendo a taça, mas eu acho que é como o Gabriel tá falando, será que vai manter esse ritmo o Santos até o final do campeonato? Mas eu acredito que o Santos vai brigar por títulos, pra mim, a minha opinião do Campeonato Brasileiro é tipo assim, tá ali entre os top 5 do Brasileiro, do Santos atualmente. E a gente tem que ver a mentalidade do técnico. Por que o Santos oscilava muito? Porque tinha o técnico brasileiro, ele vai naquela, tipo, vou jogar tudo na Copa do Brasil, vou jogar tudo na Sul-Americana, campeonato de tiro curto, e no Campeonato Brasileiro quer ganhar gordura no final, o Campeonato Brasileiro que se ganha gordura no início. Né? E o São Paulo ele tem muito disso, deu pra ver pelo menos na entrevista dele que ele falou que ele mescla o time pra todo mundo jogar igual. Então quando vai jogar, tipo que nem vai jogar Santos e Palmeiras no próximo sábado ou é domingo, ele já vai fazer o quê? Ele vai montar a escalação do Santos e ele vai dar pros caras estudar. Então ninguém tem cadeira cativa no Santos, todo mundo é titular. E você vê ele falando, ele fala assim, meus jogadores eles têm que entrar em campo sabendo o que eles vão fazer, porque se chegar a mostrar pra mim que não sabe o que vai fazer, não vai nem pro campo. Então isso daí já mostra a maturidade do técnico que o elenco do Santos tem que ter maturidade para lidar da forma que o São Paulo joga. Hashtag São Paulo na seleção? Não, se não viu o Guardiola, coloca o São Paulo. Deixa o São Paulo ir bem no Santos, tem que mostrar ainda, tem que treinar um ano no Santos, tem que ganhar título. Tem que ganhar título. Sim, não, título tipo assim, fazer jogos bons, fazer como que foi um jogaço ontem contra o Vasco, os 3 gols ali do Santos. Que daqui a pouco a gente vai falar muito do que aconteceu também, da polêmica envolvida do Sidão, que falhou muito nesse jogo, falhou, né? Se vocês pegar pra ver... Eu acho que se o São Paulo fosse técnico do Sidão, ele teria um infarto, né? Porque o Sidão jogando com os pés ontem não deu nada certo. Se o São Paulo já ficou cabreiro com o Vanderlei, né? Que é um baita de um jogador, baita de um goleiro espetacular. E imagine com o Sidão, como seria o São Paulo e o Sidão. Se o Sidão fosse jogador do time do São Paulo, quando acabasse o jogo, o São Paulo ia virar pra ele e falar assim, desfaz todo o teu armário, pega a tua mochila e não volta mais. Ele diria no belo portunhol, Dios mío, né? Não, Dios mío. Eu vou falar mais, pra mim o Sidão, ele tá na hora de parar. Pra mim, sério? Sidão nunca foi. Pra mim, o Sidão jogou bem no Audax,
E do Audax pra cá, ele já não jogou nada. O Sidão, cara, é aquele jogador que, meu Deus do céu, haja coração. Como diria Galvão Bueno, haja coração com o Sidão. Porque com o pé ele quer inventar moda. No Audax deu certo, mas só foi no Audax. Ontem, inclusive, o Sidão deu um belo chapéu no Soteldo, né? Que não é uma coisa tão difícil assim. Então por que não tira ele do gol e coloca ele de zagueiro? Pronto. Hashtag Sidão zagueirão. Sidão zagueirão. Sidão zagueirão. Sidão zagueirão. Eu acho que o Sidão ele entra muito naquela linha de vários jogadores que a gente viu no longo do futebol brasileiro que se dá bem no clube de origem. Sim. Aonde ele, a gente sabe, pô. Paulo Baia, lembra do Paulo Baia? Paulo Baia já estava no Goiás. O Corinthians sofria com o Goiás. O Goiás e Corinthians, gol do Paulo Baia. Mas foi o Paulo Baia sair do Goiás. Acabou o Paulo Baia. Tem jogador que ele é de clube, não adianta. O Palmeiras está aí liderando o Campeonato Brasileiro juntamente com o Santos e São Paulo. Os três de São Paulo ali, menos o Corinthians, está caindo pelas banguelas aí, estão ali liderando. E o Santos ali está em segundo ali, por detalhes, né? Está com o mesmo ponto que o Palmeiras. Vai ser um forte candidato ao título. Eu acredito que sim. Até porque o que campeonato que o Santos está jogando? Está jogando só a Sul-Americana, não está jogando mais. Copa do Brasil e Brasileiro. Dependendo de como for esse jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, se o Santos sair agora nas oitavas de finais, o Santos só vai ter a cabeça no Brasileiro. Então, assim, muda a mentalidade do clube. O clube está jogando dois campeonatos. Quando chegar a semana da Copa do Brasil, a gente vai ver muito time do brasileiro entrando com o time reserva, que nem o Flamengo. O Flamengo jogou com o time misto domingo 11 horas. Jogou bem porque era um time inexpressivo. Jogou bem dos dois. Sim, mas se quando pegar um Internacional, quando pegar um Corinthians, pegar um Santos, um Palmeiras, esse time do Flamengo não vai segurar, porque é muita molecada. Então, assim, a gente tem que ver como é que o Santos vai se portar depois, se continuar na Copa do Brasil e se sair. Então vai ser 2 campeonatos a partir da Copa do Brasil. Essas primeiras 9 rodadas são bem importantes, né? Porque depois vai ter uma parada de 20 dias para a Copa América. Até a 7ª e se conseguir terminar essa fase bem, eu acho que é meio caminho andado assim para algo bom. Sim, é gordura. Tanto o Santos quanto o Palmeiras e os outros times. Eu acho que o Santos está disparado aí em termos dos times de São Paulo, né? Sim, eu acho que o Santos tem grandes chances de ser campeão. Se continuar a manter, como a gente falou, se continuar a manter esse ritmo, o Santos vai chegar aí sobrando aí, porque tem fazido jogos e jogos muito bem feitos, né? Muito bem jogados. Você vê a articulação, os toques de bola do Santos é totalmente diferente dos outros clubes. Até o Renato Gaúcho, que fala que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Renato, comece a assistir os jogos do Santos. Melhor estar aí na zona de rebaixamento, na lanterna. E é importante que todos os jogadores estejam bem, né? Soteldo, que eu fui um dos críticos, né, no começo, jogando bem. Ainda tem umas decisões erradas, mas ele tá sendo um desafogo na ponta esquerda ou na ponta direita, quando ele tá na ponta direita. Ele tá virando regular, né? Tipo, tá sendo um jogador regular. O Rodrigo tem jogado muito bem. Ontem o Casagrande já pediu até ele na seleção. O Casagrande não pede quem na seleção? Hashtag Rodrigo na seleção, também apoia. Além temos o Casagrande, o Neto e o Guinerto. Que é todo mundo na seleção. Pra ele, todo mundo é seleção. Apesar do jeito que nossa seleção está, né? Até eu tenho vaga lá na seleção. Agora o Vasco é o grande desafio do Vanderlei Luxemburgo, que está chegando aí, né? Vai levar o Vasco para a 2ª divisão, Luxemburgo. Mais um projeto. Vai levar, sabe por quê? Porque o Luxemburgo, me fala qual foi o último grande projeto do Luxemburgo. Ele estava muito tempo fora do Sim, mas se a gente for olhar para trás antes dele dar essa parada aí de não sei quantos anos que ele ficou fora do futebol, ele já tinha ido muito mal nos clubes que ele passou. E o Luxemburgo, ele é aquele técnico que hoje é só o status, é a história que ele fez lá atrás. Porque um time hoje, em sã consciência, uma diretoria em sã consciência, não coloca o Luxemburgo para treinar o time. Porque o Luxemburgo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ontem eu já vi uma coisa que eu já não gostei, que com certeza vai acontecer no Vasco. Já falando que o Luxemburgo ia avaliar o elenco do Vasco para poder chegar com a diretoria e ir pro mercado. O Vasco não tem dinheiro, não existe mercado no Brasil para trazer. Os clubes do Rio de Janeiro sempre se desesperam. Então, mas também a gente tem que analisar quem poderia ser o técnico do Vasco agora.
Mas eu acho Quem que quer pegar o Vasco? Porque o Vasco procurou o Dorival, procurou o Barbieri, não aceitaram. E veio o Luxemburgo por quê? Porque o Luxemburgo ele vai lá pra fazer. Procuraram o Jorge Jesus, o português, também não aceitou. Eu acho, não continuava com o interino. Eu acho que o interino, vai pagar uma moeda pra ele fazer merda lá no Vasco. Não é possível. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo aí vem aí pra tentar acrescentar alguma coisa. Pelo menos salvar o Vasco do rebaixamento. Eu acho que o Vanderlei vem. O problema do Vanderlei é que num passado aí recente, ele sempre quis o status mais pra ele do que pro próprio elenco, pro time, né? O Luxemburgo, na cabeça dele, ele é um técnico europeu instalado no Brasil. Ele começou um bom trabalho no esporte, né, na última passagem dele pelo futebol brasileiro. Só que aí ele brigou com a diretoria, aí acabou saindo. Então acho que o problema do Vanderlei Luxemburgo é sempre isso. Ele quer um holoforte mais nele do que no elenco ou num jogador que está se destacando. Eu acho que se resolveu esse tempo que ele ficou parado, esse probleminha aí, se atualizou com agora, porque o nosso futebol está moderno aí. Eu acho que ele pelo menos salva o Vasco. Mas segundo ele quer fazer um bom trabalho porque ele quer se aposentar, né? Depois se aposentar. Ele quer deixa dele, né? Ele quer deixar chave de ouro. Ele quer que esse seja o último trabalho dele. E outra, ele é empresário, né? Então eu creio que ele pode, já que não tem mercado, o Vasco não tem dinheiro, ele pode trazer ali meia dúzia dos caras que ele tem o passe, que a gente sabe que ele é, além de técnico, ele é empresário, ele tem passe de muito jogador. Ele pode trazer meia dúzia de jogador ali que possa ser que resolva o São Paulo ou o Vasco. Só que o problema do Vasco é que o Vasco não coloca a molecada pra jogar. Esse é o problema. O problema do Vasco e de vários times brasileiros, inclusive o Corinthians, que tem lá o Terrão, o famoso Terrão, que ganha não sei quantas cópias juniores, né? Mas molecada que tem e boa é só do Santos mesmo. Só tem o Pedrinho que não aguenta jogar 15 minutos, né? Não é o lugar certo, mas Pedrinho, água com salsicha. Hashtag Pedrinho, água com salsicha. Pedrinho é o famoso como x-salada e nem engorda, né? Para finalizar esses comentários, esse debate aqui do jogo, a polêmica envolvida o Sidão ali, com a Rede Globo ali, que teve aquele troféu ali, aquela zoeira, eu acho que foi desnecessário. Por mais que o Sidão ali sofreu ali no jogo ali, aqueles erros dele ali, brutal, os comentários negativos do Gui Neto aqui, eu acho que foi desnecessário fazer aquilo com o jogador. Eu acho que essa forma da Globo está fazendo, dando poder aí às redes sociais, porque não adianta cobrar as redes sociais. As redes sociais. Não adianta cobrar as redes sociais. Eu acho que a responsabilidade é de quem está promovendo o evento, que foi a Globo, que poderia analisar toda a situação ali. O Sidão tem um histórico ali de perder a mãe, Dia das Mães, essas coisas todas envolvendo, e coloca o rapaz numa saia. Faltou sensibilidade, né? Não foi um erro que a gente possa acabar com a Globo, mas faltou sensibilidade. E é importante porque a Globo tem seus comentaristas, né? No caso ontem foi o Luiz Roberto Narrador, o Roger Flores e o Casagrande. Por que os comentaristas que estudam para isso não elegem o melhor da partida? Sim, claro. Mas é por causa da momento, hoje o momento é a interação com a rede social. A Globo sempre teve aquela famosa pergunta do internauta, por que não continuar com isso? Mas eu entendo assim, que aquele negócio, acho que tem que continuar o craque da rodada, às vezes tem muito jogador que joga bem, a gente quer mudar esse formato. Não, mas assim, a única coisa que aconteceu foi que nem faltou sensibilidade da Globo. O cara foi eleito, o craque da rodada, não tem que entregar, não tem que falar pro cara, é desnecessário. Eu acho que faltou a Globo olhar o momento e falar, pô, o cara tá errando, os caras deram por zoação. Na verdade, porque não vem dizer pra mim que foi aquilo dali, não, todo mundo tá querendo homenagear o Sidão. Para, né? Pelo amor de Deus, até eu tava zoando. O troféu da ironia, né? Como foi, o troféu da ironia, os próprios comentaristas da Globo aí, nas redes sociais aí, no Twitter aí, fizeram uma declaração aí de repúdio, que a própria Globo lançou uma nota, Tati lançou uma nota pedindo desculpa. Schmidt falou que ele falou. E eu quero elogiar a atitude do Sidão, que mesmo numa situação dessa, uma saia justa, foi ali, não extrapolou, porque se fosse um Felipe Melo da vida ali, teria teria batido em todo mundo. Teria entrado, pegado E vamos falar também, entrada de carrinho, vamos falar também do Rodrigo, um moleque que tem 18 anos, entendeu? Um moleque é jovem ainda, e a forma como ele saiu aquela pergunta insinuante do repórter da Globo também, pelo amor de Deus, né? O cara vinha perguntar se os caras estavam chutando no gol porque tava sentindo que o cara tava
tava com mão de alface, tava jogando nada. Praticamente isso, né? Pô, praticamente, porque foi insinuante aquela pergunta. E o moleque foi centrado e falou, não, a gente tá chutando o gol porque tá tendo oportunidade. Agora, se o moleque coloca uma palavra ali e a bomba explodir pra cima do Rodrigo também. É que a maioria, às vezes, das perguntas dos repórteres é tudo tendenciosa. Tudo vai vai gerar uma polêmica ali pra Eles dar querem polêmica. Pra mim, o repórter é urubu. É o Eu acho urubu que do futebol. Destacar também o posicionamento da repórter, né? Que eu não me recordo do nome, não sei se era Janaína Xavier, acho que não foi a Janaína. Ou a Lívia Laranjeira, foi uma dessas duas, eu acho. Que ela se posicionou no Instagram e depois falou que pediu desculpas e falou que o Sidão conhece ela, sabe que ela não faria isso de propósito. Ela cumpriu ordens, né? Eu acho que ela tá cumprindo, tá lá pra mim é culpa da pagar Globo. pra isso. Eu acho que a própria Globo poderia ter tido a sensibilidade de ter visto isso, né? Não, tudo bem que o Sidão ali teve uma partida, mas não acho necessário colocar o cara numa situação dessa.